Oi, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula ao vivo de negócios internacionais. Hoje a gente vai trabalhar com a seção 2, unidade 2, seção 2.2. Já chegando aí no final desse bimestre, cultura exportadora no processo de internalização. A gente vai falar um pouco mais, lembrando que na aula passada a gente estudou algumas alianças, alguns blocos econômicos, como o Mercosul, como a zona do euro. Entendemos um pouco dos entraves entre uma região ou outra, entre um bloco econômico ou outro. Quem perdeu a aula, está postado. Eu mandei o link do YouTube também para representante de sala, então a aula está gravada. Hoje vou falar um pouco dessa cultura exportadora e como que funciona esse processo de internalização. É como que a gente consegue avançar para outras regiões, para outros países aí, quais são os entraves dessa situação. A gente sabe que o Brasil, ele entrou nesse cenário, nesse circuito da competitividade, trazendo assim mais um ranking maior de empresas concorrendo com as empresas nacionais a partir da década de 90. Então foi a partir de 90, década de 90, com o advento da internet chegando no Brasil, não como é hoje ainda, não como banda larga, mas já chegando a internet, a comunicação via algumas tecnologias da época. Na época do então presidente Fernando Collor de Mello, abre-se então o mercado internacional. O que aconteceu então? O Brasil ele abre para importação, ele começa a importar, cria-se políticas para flexibilizar a importação de produtos de outros países para competir com as empresas nacionais. Por quê? Porque se a empresa nacional ela é muito protegida e ela não tem concorrência, então ela não vai ter esse cuidado com a qualidade, com o preço. Quando você abre para concorrência, vamos pensar como consumidores um pouco. Quando a gente abre para concorrência, a gente tem variedade de produtos e serviços e tem um preço melhor. Então, o preço torna-se competitivo devido a essa grande quantidade de concorrente. Então, isso é bom do ponto de vista para o consumidor. Você tem produto, você tem variedade e você tem preço competitivo. Se você não tem essa variedade, se a gente não tem essa concorrência, não tem muitos ofertantes, a gente cria o monopólio. A gente não, né? O próprio mercado cria o monopólio. Só tem aquela marca, só tem aquele produto, só tem aquele tipo de carro. Então, ou seja, o preço que vai ser cobrado e a qualidade, a variedade fica aquém. A gente voltar um pouco nessa época, não tinha variedade de produtos no mercado. Você ia fazer supermercado, sabonete, pasta de dente, massa de tomate, eram pouquíssimas marcas, era caro e só tinha aquele produto. Ou eu me sujeito a comprar aquele produto naquele preço, eu tô fora, eu não consumo. Então, graças a esse mercado das importações, trouxe duas variáveis para a gente, tá? Que é a qualidade e os preços atrativos. Aí isso fez com que a empresa nacional avançasse tecnologicamente. Uma, porque já que o mercado da importação está aberto, a gente pode comprar de fora. A gente pode comprar tecnologia também de fora para melhorar o nosso processo de fabricação. Né? Esses novos modelos, esses produtos que vêm chegando, vêm diversificando. Então, exige que as empresas locais, as empresas nacionais, criem estratégias, criem situações para melhorar o seu produto e tornar mais atrativo. Então, isso foi um ganho para a gente graças a essas importações, a abertura das fronteiras. Com isso, as empresas brasileiras elas passaram a compreender que seu negócio, para ter sucesso, deveria se internacionalizar. Então, assim como o Brasil sofreu esse chacoalhão, eu digo as empresas nacionais, tendo que diversificar o seu produto,
as empresas nacionais começaram a pensar também. Então, se está chegando um produto de fora para cá, por que não a gente agora começar também a levar o nosso produto para fora, para outros países, atravessando fronteira? Então, o nome disso, gente, é internacionalizar. É quando você torna o seu produto internacional. Tá? Você não precisa estar em todos os lugares do globo terrestre. Tá? Não é isso. Mas quando você consegue pegar o seu produto, o seu serviço e levar para um outro país, avançar a fronteira, você está fora do seu país de origem, fora da sua nacionalidade. Então você torna-se um internacional. Tá? Diferente de um produto global. Né? Porque quando a gente fala em globalização, o meu produto ele é globalizado, isso é bem discutido. Porque quando você fala em globalização, dá para entender que o seu produto está em todos os lugares do mundo, né? Todos os lugares, todos os países. É bem complicado falar isso, tá? Quando você está atendendo mercados internacionais, né, você diz que o seu produto está agora de uma forma internacionalizada. Pronto. Ele avançou fronteira e a gente está agora em outros lugares. Bom, e aí a gente tem alguns autores que o próprio livro trouxe para a gente, né, com várias definições de internacionalização. Então, de acordo com esse palavrão, internacionalização, deixa eu ver se é o meu WhatsApp. Então, são vários autores, né, que definem isso. Então, uma das definições é essa aqui. Que internacionalizar é o movimento para fora das operações internacionais de uma empresa, onde o foco está os processos e a operação da empresa. É um movimento para fora das operações, quer dizer, internacionais. Você está levando para fora, para um outro para um outro país, avançando fronteira, levando o seu produto para fora. Tem mais definição. Um outro autor define que internacionalização é um processo de crescente envolvimento em operações internacionais, cujo foco são os processos e as operações da empresa, de novo, tá vendo? Então, quer dizer, são definições diferentes, né, mas que está dizendo a mesma coisa. E é isso que vocês devem fazer, pegando o gancho, um TCC de vocês. Você vai definir, você vai pegar o quê? Definições de autores diferentes. O que o autor A fala sobre, né, uma definição, por exemplo, o que o autor B define também, o que o C define, então você vai definindo e vai criando aí, né, uma teia de teorias e orientações com visões diferentes, né? Um é de 93, o outro é de 95 e tem mais, ó. De novo, 93. É o processo de adaptação das operações da empresa para ambientes internacionais. O outro autor, processo em que as relações são continuamente elaboradas, mantidas e dissolvidas a fim de alcançar os objetivos da empresa. Estão percebendo que o foco é sempre o objetivo? Quer dizer, é o lucro, gente. É o lucro, né? É você ganhar com lucro, é você aumentar os seus ganhos, talvez você reduza custos. Então, assim, para ter lucro, ou a gente vende mais e aumenta a nossa receita, ou a gente reduz o nosso custo, né? Em tempos de crise, as empresas elas buscam reduzir custo, porque com aumentar a receita não é possível vender mais caro, ou até vender em maior quantidade. Então, uma das saídas das empresas é a redução de custo. Então, reduz carga horária, manda embora funcionário, troca funcionário, manda o velho que ganha muito embora e contrata um novinho para ganhar menos. Então, são estratégias que as empresas fazem porque elas enxergam que um ganho nos próximos meses. Talvez ela tenha um prejuízo naquele momento que ela está mandando embora. É um gasto com verbas rescisórias, com multa, enfim. Mas na projeção dela, no fluxo de caixa dela, ela enxerga e ela vai ter um ganho, isso aí ela vai recuperar por meio do tal do payback,
vocês devem conhecer payback já, né? Que é o tempo de retorno. Então, olhando um payback, um fluxo de caixa, dá para fazer essa projeção, ela vai recuperar esse gasto hoje com demissão, por exemplo, né, com desligamento. Então, ela está enxergando, ela está tentando olhar de forma continuada os objetivos da empresa, de uma forma bacana, que ela possa ampliar os seus negócios, aumentar as suas receitas e, por que não, reduzir os seus custos. Tem mais, ó. O outro autor já mudou o foco, né? Diz que é uma rede de relacionamentos. Ó. Também é mais atual, tá vendo? Desenvolvimento de rede de relacionamentos de negócios em outros países, por extensão, por penetração e por integração. Quer dizer, você estende o seu negócio para um outro país, ou você entra num outro país pela penetração, ou seja, o seu produto ele é inserido naquela sociedade de consumo, ou você integra aquela sociedade. Eles são quase que sinônimos, dizendo o seguinte, que vamos criar um relacionamento com outros países, com outras culturas, e tentar avançar com o nosso produto para lá. Basicamente é isso. Existe um outro autor que coloca assim, ó, que é o processo de mobilização, acumulação e desenvolvimento de reservas de recursos para as atividades internacionais. Quer dizer, mobiliza toda uma estrutura da empresa, acumula esses recursos de uma forma que você tenha um estoque suficiente para atender um outro país, uma outra fronteira, e por meio dessas reservas, desenvolve as parcerias para fazer o quê? Para levar esses recursos, essas reservas de recursos, para as atividades internacionais, ou seja, para outros lugares do globo terrestre. E pode ser um país ao lado, como a Argentina, por exemplo, ou posso levar para a Ásia o meu produto. Posso mandar para a Itália, posso mandar para a Alemanha, posso mandar para um outro país, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo aí, tá? Só levando em conta se eu vou ter receita para isso, se vale a pena, se os custos e os investimentos para você criar toda uma estrutura para exportar, para levar para fora o seu produto, vale a pena ou não, tá? Então, são essas definições aí. E esse gráfico, gente, é muito interessante. Ó, ele coloca assim, ó, presença de multinacionais brasileiras nos continentes. Então, ele está pegando, né, as empresas que estão nas multinações, ou seja, empresas do Brasil que estão atuando em todo o globo terrestre, e aí a gente consegue entender, deixa eu tentar jogar, verificar que nós estamos presentes em muitos países, empresas brasileiras, genuinamente brasileiras, que estão em outros países, quer dizer, elas estão com as suas operações lá. Elas podem estar com a matriz aqui no Brasil, né, a matriz aqui, e abrindo filiais em outros países. Então, essa presença no exterior, ela é muito importante para o Brasil, porque a hora que ela capta esse recurso, ela vai captar em dólar, né? E aí, quando o dólar está alto, quando o dólar fica alto, isso é muito bacana para essas empresas, né? Porque na conversão de moeda, que é o câmbio, né? Quanto está um dólar hoje, né? Tá um absurdo, tá muito mais de R$ 5. Deve estar 5,17, 5,15, tá caríssimo o dólar, né? Bateu os R$ 5 faz tempo, né? Devido a essa pandemia. Mas aí, com esse olhar, na conversão, no câmbio, na troca de moeda, coloca isso em milhões. Quanto que não dá, né, de retorno financeiro na troca de moeda, no câmbio em si. Então, com certeza, o câmbio ele viabiliza as exportações. Quando você exporta, quando você manda o seu produto para fora do país, é bom para exportar, porque você manda o seu produto e você recebe em dólar. Na conversão, você vai ter mais dinheiro, né? Agora, quando o dólar também está alto, né, ele é mais assim, impactante, ele inviabiliza as importações, né? Porque você compra um produto, você importa, e aí você paga em dólar. Então você vai ter que se dispor de muito mais moeda, de muito mais receita na conversão do dólar
dólar e euro e tal. É que essa moeda nacional, mundial, perdão, hoje é o dólar ainda, não adianta, né? Essa referência de quando você vai fazer pagamento, né, é o dólar, tá? O euro tá forte, moeda chinesa, o ien, também é forte, mas comparando com o dólar, não. O dólar ainda é a moeda mais forte do globo, por enquanto, né? Se não for surgir uma outra situação, uma nova ordem econômica e pós essa pandemia, mas por enquanto é o dólar. Tudo bem, gente? Tudo bem aí? Estão ouvindo? Tranquilinho? Sim, professor. Obrigado, obrigado. Já fez o seu café, Tati? Eu tô tomando ele aqui, querido. Tá bom, cuidado para não engasgar, tá, querida? Tá bom. Aí tá gravando, não posso falar bobeira. Vamos lá. E aí é o seguinte, ó. Olha que legal. Mais de 30 países, ó, a gente tem mais de 30 empresas em alguns países aqui, ó. Se a gente perceber aqui, ó, pela corzinha, não tá tão nítido, né? Mas por essa cor. Eu não sei porque eles fazem cor igual também, tudo bem. Olha aqui, ó, azul, né? A gente perceber, nós estamos primeiro onde, ó? Na América do Norte, tá? América do Norte, na Argentina. Então, quando fala América do Norte, ó, envolve aí países mais ricos, né? Do mundo, tá? Nós estamos presentes nesses países, ó. Então, mais de 30 empresas brasileiras estão, ó, concentradas na América do Norte e no Mercosul, ó, na Argentina. Aqui é a Argentina, tá? Viu, André, ó, mapa, tá? Geografia, ó, Argentina, querida. Tá bom, amada? E aí, depois disso, nós estamos na Ásia, tá? Olha que é bom. Aula de geografia, olha, gente. Ásia, né? Tô bullying, né? Ásia, tá vendo? Então, olha a Ásia aqui, tá vendo? Então, ou seja, a gente está em países, primeiro, América do Norte, Mercosul, Ásia, e assim vai, ó. Então, a gente está presente em vários lugares, Austrália, então, a gente está presente no continente africano, em alguns países. Então, ou seja, a gente está presente em vários lugares, como existem outros que não ainda, ó. Inglaterra, nada ainda, tá vendo? E, ó, estamos na Itália, então tem muitos, Portugal, tal, Espanha. Então a gente tem países da Europa ainda para a gente né, desbravar, da África também, mas se você pensar bem, nível Brasil, bacana isso, né? A gente está presente em alguns países também. É aquilo, pode ter empresa, ó, nessa área aqui, ó, que é uma área cinzinha, claro, ó, tem de 2 a 10 empresas, tá? Esse azulzinho aqui, bebê, azul bebê, né? De 11 a 20 empresas. Esse outro azul aqui, ó, eu colocaria outras cores, mas eu sou meio daltônico, de 21 a 30. E esse azul escuro, escurão aqui, que eu enxergo somente esses três aqui, ó, né? Tem mais de 30 empresas nesses países aqui. Então, primeiro, a América do Norte e depois o Mercosul com a Argentina, né? E a Argentina, gente, é um parceiro do Brasil, assim, para exportação, para importação muito grande, tá? Digamos assim, os laços estreitos, assim, primeiro é Brasil e Argentina mesmo. Depois pode vir até uns outros países, Uruguai, né, o Chile, Bolívia. Tem, não vou dizer que não tem, né? Mas, assim, do Mercosul, do bloco econômico, digamos assim, que o Brasil ele é irmão, né, parceiraço e vice-versa da Argentina. Por isso que essas relações políticas elas devem ser mantidas. Então, olhando para esse mapa, a gente consegue entender que nós estamos também para fora, né? Nós temos empresas brasileiras fora, em outros continentes, em outros países do mundo, tá? E aí, quando o Brasil ele vai criar franquia, quando ele vai criar subsidiárias em outros países, que tipo de país que ele procura? Né? Existe esse ranking? Existe. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Países das primeiras subsidiárias e franquias no mercado internacional. Então, primeiro é Estados Unidos, né? Depois a Argentina, com 15 também, ó, tá vendo? Depois Paraguai, México, Chile, Venezuela, Angola,
Canadá, a China, Uruguai, depois vem Colômbia, Portugal, Espanha, França, Holanda, Suíça, Turquia, Itália e Japão. Então, aqui é o número de empresas por país. Vocês podem ver aqui o nosso ranking aqui, ó, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, depois seguido do México, né? Então, esses tops aqui, esses rankings aí, né? Então, quer dizer o seguinte, que quando um país ele vai buscar, né, uma subsidiária em outro país, né, nesse mercado internacional, primeiro ele procura, né, Estados Unidos e Argentina, né? Tá pau a pau ali, entendeu? Depois ele busca Paraguai, talvez até por políticas econômicas daquele país, talvez pela aceitação do produto daquele outro país, talvez por alianças políticas e econômicas mesmo, e assim por diante, né? Então, assim, quando um país ele vai para uma empresa, né, de um país, ele vai buscar, né, o que ele o leva a buscar, né, em outro país? Abrir uma subsidiária lá, abrir uma franquia lá em outro país. Então, esse é o ranking para que tenhamos noção, assim, quais são os países, digamos, mais cobiçados, né, pelas empresas brasileiras quando se fala, né, quero abrir uma subsidiária, né, quero abrir uma filial, quero abrir uma franquia em outro país, então que país que eu vou buscar para isso, né? Então, por esse ranking a gente consegue entender, né? Que o top são esses primeiros aqui, tá? A Argentina, ó, não menos importante, tá pau a pau com os Estados Unidos, tá vendo? E a Argentina é irmã aqui, né? É ao lado aqui, pertinho, né? E faz parte de um bloco econômico importantíssimo chamado Mercosul, né? E aí, a gente tem que pensar assim, né? Será que é fácil a gente internalizar o nosso produto? Será que é fácil, né? Quando, quando a gente quer levar o nosso produto para fora, será que é tão fácil assim? Claro que não, gente. Os gestores, né? Os diretores das empresas envolvidos, né, nesse nível estratégico de avançar a fronteira, levar o seu produto para outros países, existem diversas barreiras, tá? Essa pesquisa é um pouco antiga ainda, né? São barreiras levantadas de 2009, 2010 e 2011. Não sei se existem pesquisas mais recentes. Até 2019 não tinha, tá? Então pegaram aí um triênio, né? 3 anos aí, é um recorte, levando em conta o mundo nessa época. Então, se a gente pensar hoje, né? Podem existir hoje, né, nos últimos anos para cá, vamos pegar 18, 19 e 20, né, 2018 para cá. Existem com certeza outras barreiras, mas pensando em barreiras internas, pensando em Brasil, né, o que acontece? Né? Quais são as principais barreiras? Se eu fosse preparar uma prova para vocês, uma dica, tá? Eu iria perguntar com certeza na prova para que vocês citem, né, pelo menos 3 barreiras internas, então, no Brasil, que os empresários, que as empresas brasileiras enfrentam para levar o seu produto para fora, quando ela vai internacionalizar, quando ela vai levar para fora. Então, é uma possível perguntinha de prova, tá, gente? Não sei se eu vou dar prova, se vai ter prova agora, depois, mas atenta a isso. Ó, elevada carga tributária no Brasil. Isso é todo empresário reclama, né? Tanto tributo que ele tem que pagar. E paga tanto imposto, tanto imposto, tanto imposto. Então, isso acaba onerando um pouco essas atividades. E até para o país, até para o empresário brasileiro, né, levar o seu produto para fora legalmente, ele tem que fazer isso, ele tem que pagar tributos, taxas sobre importação para o país, taxas alfandegárias, né? Concorrência com projetos no país, quer dizer, tem muitas concorrências, várias empresas no próprio país que concorrem também, né, junto aí. Então, isso leva em conta preço, qualidade, disponibilidade, matéria-prima, mão de obra. Então, tudo isso vai entrar nesse cenário quando a gente fala de concorrência. Né? Muitas concorrências, muitas empresas que concorrem dentro do Brasil para levar para fora esse produto, né? Para deixar de forma mais internacionalizada. Tá?
custo do crédito no Brasil. Quer dizer, você pegar uma linha de crédito, um investimento, um financiamento, por mais que existam linhas de créditos específicas para isso, mas quando é para internacionalizar, gente, quando é para você buscar uma linha de crédito para você investir na sua produção, para que tenha reservas, e essas reservas você consiga mandar para fora do país, você consiga exportar, não existem tantos créditos, né? Ou aqueles que existem, há um custo disso também. Uma outra situação é o custo elevado de logística, né? Todo o transporte, a movimentação de cargas no Brasil também deixa a desejar, né? Levando em consideração que a gente é rico em muitas vias e formas de você transportar, que a gente chama de modal, né? Modais, formas, meios de você transportar produto, o mais assim que existe hoje, que é caro, é o rodoviário. O modal rodoviário hoje, no Brasil, ele é caro. Ele é caro, né? Ele é oneroso para as empresas. Por quê? Porque você tem um custo com pedágio, né? Vamos pensar, né? Você consegue transportar, mas não em grandes quantidades. Por mais que você tenha carretas, né, você não consegue comparar com navio, com containers, né? Ou com ferrovias mesmo. Custo com combustível, né? Isso é caro. Pedágio, eu já falei. Multas de trânsito também entra nesse pacote, né? O motorista, a mão de obra, né? Porque não é sempre só o motorista, tem também ali a mão de obra, o cara como fala que esqueci o nome. É o cara que ajuda ele, o ajudante, né? Do motorista, muitas vezes o seguro da carga, tem que fazer seguro, pagar seguro também. Você paga por eixo do caminhão no pedágio, então quanto mais pesado, quanto mais eixo tiver aquele caminhão, mais custo vai ter no pedágio também. O combustível que eu já falei, estou falando de novo, estou ficando com Alzheimer. Então, ou seja, tem um monte de coisa aí que a gente paga de imposto. Então, o rodoviário, gente, é caro. Além de superlotar as rodovias, né, demora, tem os acidentes, né, congestionamento, trânsito. Isso que a gente está pensando aqui na nossa região, que é bacana ainda, né? A gente pega aqui Dutra, Tamoios, né? Dom Pedro, aí estão sendo tranquilo. Pega aí umas estradas do Nordeste do país aí pra você ver como que é cheio de buraco, manutenção, né? Quebra eixo, quebra rolamento, fura pneu. Né? Pensa em um pneu de uma carreta, de um caminhão, é caríssimo. O custo de logística é elevado no país. Então, uma das saídas, segundo alguns especialistas, é o país investir em malha ferroviária. E nós temos condição, espaço, estrutura para o país, né? Tamanho continental que nós somos, era para ter realmente um excelente sistema de ferrovias, trem ferroviário, mas infelizmente não há investimentos para isso. E o ferroviário, ele desafoga o trânsito, ele é mais seguro, você consegue transportar em grandes quantidades por vagões. Aí você pode ter vários transportes em uma única viagem, você transporta várias coisas, né? Vários tipos de cargas. Então tem formas de você fazer também. Se pensar no marítimo, marítimo é bacana, mas se pensarmos bem, a gente tem que dois portos só no Brasil realmente que funcionam, e primeiro é o Porto de Santos, né? E depois o Porto de São Sebastião, que agora eles estão investindo mais no Porto de São Sebastião, estão reformando a Tamoios, vai escoar produto, né? O canal de São Sebastião ele é muito fundo, ele é mais fundo do que de Santos, isso é bom para, mas tem que ter investimento, porque o Porto de São Sebastião ele é pequeno, ele ainda não é tão significativo quanto o Porto de Santos. Então, se pensarmos bem, a gente tem esses dois portos só, né, funcionando, né? O Brasil inteiro é pouco, gente, é pouquíssimo, né? Então tem também essa situação. Por que não investir mais em portos, né? O Brasil tem toda a sua costa nordeste aí cheia de mar aí, aberto, né? Cheio de praias aí. E por que não trabalhar também com esse transporte que também é um transporte que pode ser, né, ter um alto investimento, mas não. Eu acredito que por interesses políticos, econômicos do país, né,
não há essa energia para investimento em ferrovia, né? Nem tanto em transporte marítimo. Existe marítimo, né? Comparando marítimo com ferrovia, o marítimo ainda ele é maior. Mas ferroviário, por que não, gente? Por que não? Né? E não, só fica no rodoviário, né? E a poluição também que causa o impacto ambiental desse modal rodoviário, ele é gritante, tá? Então, voltando para cá, custos elevados de logística. Olha aqui, gente, ó, flutuação da moeda brasileira. Olha aqui como que ela flutua, né? Olha como que ela mudou, saltou de 2011, 2010 e 2009. Por que 2009, que é esse mais escurinho aqui, ó, ele está tão alto? Porque foi a época daquela crise imobiliária que estourou em 2008 nos Estados Unidos, que gerou uma crise, né? Então, nessa época faltou dólar no mercado, e o dólar, quando falta, gera aquele princípio de escassez, e quando algo está escasso, o preço tende a subir, né? Então, essa flutuação de moeda brasileira aí frente ao dólar, né, no câmbio aí é complicado, né? Porque vai gerando inflação, e aí isso é uma perda para o país, tá? Aqui também nós temos a falta de apoio governamental, a falta de políticas públicas realmente para incentivar esse tipo de mercado, de transação internacional. A falta de pessoal, olha que interessante, gente, ó. Falta de pessoal com competências necessárias. Isso também é um agravante, né? Você ter pessoas realmente que trabalham com comércio exterior, pessoas com know-how, que sabem trabalhar, negociar também. Essa deficiência de mão de obra também é um trave, é uma barreira para as empresas também achar pessoal qualificado. Não é que não exista, existe, mas falta. Falta no mercado, sim, com certeza. Tá? Dificuldade de acesso a canais de distribuição nos mercados internacionais, ou seja, até por questões de falta de apoio governamental, falta parceria com outros países para a hora que o meu produto chega lá, como é que ele vai ser distribuído lá? Né? Como é que estão as alianças governamentais com outros países para que quando o meu produto chegue lá, ele possa ser distribuído pelos canais de distribuição daquele país que está recebendo, né? Que está comprando, que está importando o meu produto brasileiro. Bom, baixas economias de escala, tornando o custo de produção elevado em relação aos concorrentes. Ou seja, eu só consigo ganhar em custo, gente. Grava isso, ó. Eu só consigo ganhar em custo. Como é que eu ganho em custo? Eu reduzir em custo quando a minha produção é em escala. Quando eu produzo em grande quantidade, o meu custo cai. E se meu custo cai, eu consigo ter mais lucro, né? Por quê? Porque receita menos custo gera lucro. Tudo que eu ganhei menos tudo que eu gastei, o resultado, se for positivo, é lucro. Então, quando você tem uma economia de escala, quando você produz em grande escala, você consegue negociar e barganhar com os fornecedores. Então, o custo de produção cai, o seu produto, o custo para a sua produção cai naquele produto, você consegue até vender por preços mais competitivos, mas não é isso que acontece também. Então, essas baixas economias de escala por falta de matéria-prima, ou então porque a própria empresa não quer produzir em tanta escala, porque ela não tem um comprador lá, né? Ou ela tem, mas não em grande quantidade. Então, ela vai produzir e depois ela vai tentar vender, é um tiro no escuro. Hoje estuda-se a demanda, hoje estuda-se mercado, para que, de acordo com a necessidade do mercado, eu comece a produzir. Né? Por que está faltando álcool em gel e máscara? Porque existia uma demanda contínua lá, controlada. De repente surge uma sazonalidade e o preço fica elevado, né? Por quê? Porque começa a faltar. O preço do álcool em gel sobe, o preço da máscara sobe, começa a faltar máscara no mercado, né? E aí o preço vai lá em cima por conta disso, né? Então, essas economias de escala, elas são interessantes, porque hoje as empresas... Perdão, gente, vou tossir, peraí. Não é coronavírus, pelo amor de Deus. Essa economia de escala, ela é bem nesse sentido mesmo. Primeiro eu vejo se eu tenho demanda, né?
Primeiro eu estudo o comportamento do meu consumidor, depois eu vou produzir. É muito perigoso você produzir primeiro, depois você vai tentar vender. É meio complicado. Falta de conhecimento sobre os mercados potenciais pelo próprio país, né, pela questão cultural do país, não ter esse domínio, esse know-how em vender para outros países, falta esse conhecimento também, essa expertise. Essa é a palavra realmente que se encaixa aí. Falta expertise dos empresários brasileiros, né, em conhecer realmente mercados potenciais lá fora, tá? E também outras situações aí que o livro não diz, mas também que eu vou entrar aí em barreiras, entraves, tá? Situações endógenas. Tudo que é endógeno é interno. Que o Brasil tinha que resolver para a gente entrar em escala. E por que isso, né? Por que isso? Simples. Muito simples. Se você começa a vender pra caramba lá fora, você gera naquele país, no caso Brasil, mais renda, mais trabalho, mais emprego. O PIB aumenta. Isso impacta na economia nacional também, né? Por mais que você produza para não ser vendido aqui, para ser vendido lá fora, mas vai entrar dinheiro no país, vai entrar renda no país, vai gerar emprego, vai impactar o PIB. Então isso vai entrar no cálculo do governo quando ele fala em balança comercial como superávites, quando seja as exportações elas superam as importações. Né? Entendo que exportar é vender, né? Exportar é vender. E entendam que importar é comprar. Então, quando você vende mais do que você compra, quando você exporta mais do que você importa, a sua balança comercial, a balança do país, ela fica no superávites, fica positivo. Tá? Quando você compra mais do que vende, ou seja, quando você importa mais do que exporta, a balança comercial fecha deficitária, com déficits. Por quê? Porque a gente comprou mais do que vendeu. E isso impacta o PIB brasileiro. Então, gente, ó, memoriza aí, aprendam aí, fixem pelo menos 3 variáveis, porque pode ser que eu pergunte para vocês, tá bom? Ok? Tranquilo? Sim. É bom saber que tem gente do outro lado. Ok. Quem falou? Eu, Andriele. Nossa, querida. Escovou o dente? Escovei. Bom dia, flor do dia. Bom dia, bom dia. Tira a sua Eu amo remela do café. olho esquerdo, por favor. Tem uma remela aqui no seu olho esquerdo. Não tem nada. Ah, ela olhou ainda. Ó, barreiras externas, né? Aí, o que são barreiras externas? Aí já vem de fora, né? São situações que vêm de outros países, né? De uma escala mais global, tá? Mais internacional, que também podem impactar o nosso negócio aqui dentro, tá? A alta competitividade em mercados mais maduros, então também fixem 3 aqui, tá? E eu posso perguntar também para vocês, 3 variáveis internas e 3 variáveis externas em relação à internacionalização. Você quer levar para fora o seu produto, tá bom? Então, alta competitividade em mercados maduros. Então, tem muito mercado aí que exporta muito bem, na Europa, por exemplo, Estados Unidos, né? São grandes, China dá um banho em todo mundo, né, gente? Com as exportações, é muito mais maduro. Imagina você entrar nesse mercado, você quer competir com a China, né? Coisa que a China domina. Esses mercados aí de eletrônicos, game, até produtos assim, bugiganguinha, a China domina, né? Você vai lá na Disney, você compra dentro da Disney, dentro do parque da Disney, Mickey de pelúcia, chaveiro, bugiganguinha, é da China. Então, quer dizer, a própria China produz para os Estados Unidos, para a Disney vender lá dentro do parque dela. Ó, pra você ver como que a China é poderosa nisso. Por quê, gente? Porque a China, né, ela explora a mão de obra. Então, assim, esse entrave de mão de obra aqui para muitos países, né? É caro, mão de obra, salário,
leis, questão de FGTS, CLT, né? Na China não tem isso. Né? 8 horas de trabalho com 1 hora de descanso, de almoço, DSR, e descansa domingo e feriado. Na China não tem isso. Então ela ganha muito na competitividade dela, porque ela tem muita gente. Então, se não tem, aquela pessoa não quer trabalhar, não ser sujeita àquelas condições, ela vai ter mão de obra para isso. Ela vai ter pessoas para fazer isso. Então, ela acaba abusando dessa mão de obra dela, como quase que mão de obra escrava, né? Ou semi-escravo, para isso. E tem fábrica, gente, que vai para lá. Né? A Nike foi para lá. A Adidas foi para lá. Por que foi para lá, gente? Porque lá é mais barato. O custo de produção lá, né, que no caso é a mão de obra, e eu acredito também que alguns incentivos políticos, tributários, tem empresa que vai para lá, que fecha aqui, né, em países do Ocidente, fecha aqui e vai para a China, porque ela está pensando somente em custo. Infelizmente é isso. Ambiente. Oi? Disseram que a China comprou a Band. É verdade? Será? A Band? O que é Band? A Band, TV Band. Diz que eles estão comprando um monte de coisa aqui do Brasil. A Band, TV Band. Será que é verdade, Tati? Não sei, não. Eu sei que a China, com essa crise, está comprando um monte de ação de tudo que é empresa. Uhum. Entendeu? É por isso que tem gente que fala, eu não sei mesmo, mas por isso tem gente que fala que, né, existe possibilidade desse vírus ter sido criado em laboratório. Porque sabe o que eu acho estranho? A China, quantas pessoas morreram na China? 3 mil? 4 mil no máximo? Uhum. Acho que é isso, né? 4 mil, vamos pensar, tá? E na Itália, gente, que é um país menor que a China, menos populoso, morreram 12 mil, 15 mil pessoas. E a Espanha. E os Estados Unidos, que está com uma previsão de morrer lá mais de 300 mil. Então é estranho a forma que como o vírus surgiu lá, né, e foi controlado lá, a forma como ele espalhou, impactou a economia global, as bolsas do mundo inteiro caiu, e a China agora está recuperada do vírus, ou está se recuperando na frente de todo mundo, e está comprando tudo que é empresa, tudo que é ação de tudo. Então, isso que faz a gente pensar. Não estou sendo leviano de falar que é isso, tá? Mas é uma coisa que a gente fica meio assim, meio cabreiro, muito estranho. No mínimo, intrigante, tá? Não sei se isso é verdade, viu, Tati? Da Band, não sei não. Mas eu ouvi boatos que ela tá comprando mesmo tudo que é porque agora, quem tem dinheiro, gente, se você tem dinheiro guardado, né, agora seria uma boa hora para comprar ação, porque tá tudo lá embaixo. Então compra agora, mas é para longo prazo. Você compra agora e esquece. É comprar e não pensar que você vai ter lucro logo. Daqui a pouco passa essa pandemia, o mercado se reorganiza, começa a gerar de novo uma confiança no mercado e a bolsa começa a subir, o dólar cai um pouco e a bolsa sobe e as ações que você comprou a um preço X, ela começa a valorizar, tá? Eu vou dar um exemplo da Croton, aí Guera. As ações da Croton, antes da crise, estava R$19, tá? Cada ação, R$19 a ação. Sabe quanto tá, gente? R$3. 3 e pouco. Pensa, deu quase 600% de desvalorização. Eu tô falando de uma ação. Custava, sei lá, R$19 e passou a custar 3 e pouco. Então você pensa isso em escala. O cara que tem lá 1 milhão em ações. 1 milhão em ações. Quanto que não perdeu? Então é a hora de quem quer comprar, quem tem grana guardada, comprar ação. Né? Comprar e esperar até anos, que aí ou o mercado ele vai se recuperando, esse dinheiro ele vai trabalhando para você, as ações vão valorizando e aí você começa a ganhar em relação a isso. Eu falei Croton porque eu tô sabendo disso, mas também tem outras ações, né? Bancos, Petrobras, Embraer, GM, então são assim ações assim que tendem a valorizar futuramente pós-crise, tá? Pós-pandemia. Tudo bem? Sim. Então tá bom.
Ambiente regulatório dos países, cada país tem as suas leis próprias, tem seus entraves, né, tem as suas dificuldades, a sua burocracia. Por isso que a criação de blocos econômicos, né, visa realmente favorecer e desburocratizar um pouco mais. Dificuldade de gestão das operações internacionais é uma barreira, porque assim, como é que eu vou gerir todo esse processo? Aqui dentro do país é fácil você produzir, embalar, vender, mandar para a alfândega, pôr no navio, por exemplo, e despachar. Beleza. Que é o meio mais comum, né? Então, transporte marítimo. Mandou, né? E lá, né? Qual que é o trâmite lá, quando chega o produto lá e as pessoas compram, e em cima disso, perdão, vai chegar lá, como é que vai ser o trâmite lá? Então, gerir a longa distância é meio complicado, né? Gera dificuldades também. Atividade de captação de recursos no mercado interno. Então, você, por exemplo, captar recurso aqui. Às vezes falta matéria-prima no nosso mercado para fabricar. Então, eu tenho que comprar de outro país, de um fornecedor externo, até chegar essa mercadoria aqui, essa matéria-prima, esse insumo básico aqui, para eu produzir e eu vender, demora. Então, eu dependo também de fornecedores, né? Imagina vocês com uma produção, né? Vou pegar uma coisa bem simples, de roupas, e você precisa de tecido. É a sua matéria-prima, linha, agulha, tecido, tinta. E acessórios, né? Como botões e tal. E aí você quer produzir, mas você depende do fornecedor mandar. Ele atrasa na entrega, você compra dele porque ele tem um preço bom, mas ele atrasa na entrega ou manda errado. Eu penso se chega a mercadoria errada, até você devolver e até chegar uma outra, né? Demora, vai dias, semanas aí, até meses. Porque navio, né, é moroso, né? E aí, se você quer que chegue mais rápido, você tem que mandar de avião. E é muito mais caro, o frete é caro, né? E aí você tem um custo muito elevado em cima disso. Então pensa como é tudo complicado, porque tem variável que eu dependo de outras pessoas, de outros agentes, digamos assim, né? Que são as instituições ou os fornecedores em si. Tá? Dificuldades para obter garantias requeridas. Quer dizer, às vezes, eu quero uma garantia que o meu produto vai ser aceito lá, sem devolução. Não tem essa garantia. Porque há algumas exigências que o comprador faz, como o certificado internacional, ISO 14000, ISO 9000, um monte de ISO, um monte de selo e tal. Mas, assim, muitas vezes chega lá e eles devolvem esse produto. E isso, quando é amarrado em contrato, é meio complicado, né? E outra, pensa assim, eu estou produzindo gados, né? Eu estou cultivando gado, né? Pecuária, porque eu quero vender cana-de-açúcar, algodão, trigo, pó de café, tá? Beleza. E aí demora, gente, né? Não é do dia para noite. Eu tenho que plantar, preparar a terra, esperar chover, o não sei o quê, o gado engordar, né? Eu tenho um tempo, tem um alto investimento do empresário brasileiro aqui para ele cultivar essa produção para depois ele vender. Depende de época, depende de chuva, de clima, de solo, de comida, de engorda de boi e tal. Pensa bem, aí você faz tudo isso, né? Qual é a garantia que o comprador lá no outro país, lá na Europa, nos dá? Nenhuma. Ele pode comprar agora, nessa safra. Na outra safra, ele pode não comprar. Eu não tenho muitas garantias que ele sempre vai comprar o meu produto. Né? Talvez ele compre agora. Eu fechei contrato com ele com essa safra. Daqui na outra safra, daqui a 6 meses, um ano, né? E aí, como é que faz? Ele não compra. Eu faço o quê com essa safra? Né? Eu posso perder dinheiro, investimento. O cultivo disso é muito grande. É um alto investimento, tá? Então, essas garantias que ele fala aqui. Dificuldades de captação de recursos no mercado externo. Você captar recursos no mercado externo. Acho que eu já falei isso, né? Ah, não. Esses recursos no mercado externo, às vezes é o próprio dinheiro. E assim, eu preciso de investimento, né? E eu não consigo essa linha de crédito no Brasil, por exemplo.
eu posso recorrer a organismos internacionais, mas também é difícil você conseguir dinheiro emprestado de bancos externos. Não que não é impossível, tá? Tem linhas de crédito para isso, mas às vezes você pega, por exemplo, eles olham também para o país, né? Como é que tá aquele país economicamente está estável, é economicamente viável eu emprestar para o empresário brasileiro? Então, tudo isso leva-se em conta também. Lembra de uma aula que a gente falou de risco país? O risco país é o índice que mede, né, a possibilidade de levar calote ou não daquele país. Então, o nosso risco país tem que ser baixo. Quanto mais baixo o risco, quando esse índice vai caindo, mais assim, credibilidade a gente dá pro mercado. Então, quando a gente não paga a dívida externa, quando tem crise política, tem impeachment, tem lava-jato, tem um monte de coisa aí rodando aí, a imagem do país ela fica ruim lá fora. E o risco o país eleva. Ou seja, por quê? Porque ele diz o seguinte: é um país que não é economicamente, politicamente, financeiramente estável. Até isso impacta também no empresário brasileiro, porque ele leva também essa culpa aí do país, tá? Prazos e riscos de créditos do comprador externo, então tem prazo para entregar, ou então às vezes ele quer um prazo para pagamento. Então eu tenho que ter um dinheiro realmente em caixa, porque ele vai pagar a prazo, parcelado, né? Em duplicatas. Lembra que a gente falou de duplicata, gente? Lá atrás? Então eu vendi para aquele comprador, né? Então eu tive todo um gasto com produção, com embalagem, com frete, com seguro, com taxas alfandegárias. Hoje, eu tive que dispor desse dinheiro hoje, mandei para outro país, ele vai receber lá, e depois que ele receber, ele vai pagar em 30 dias, 60 dias. Então é complicado. Legislação de patentes, né? Quando você tem produto já patenteado, também tem leis específicas e muito rígidas em cima disso. E aí você não pode fabricar, às vezes, outra naquele país, a patente naquele país não caiu ainda. Então, eu vou fabricar um produto nesse país aqui, mas no outro país, a patente ainda está vigorando, porque cada país tem sua lei das patentes. Então, eu quero vender para um outro país, mas lá tem outras regras, tem outra lei. E aí eu tenho que respeitar as leis daquele país, daquele bloco econômico também. E outras situações também, são diversas barreiras aí externas aí, tá? Você entendendo três já tá ótimo, tá de bom tamanho, fico feliz com isso. Bom, então é para refletir, e eu gostaria que vocês me respondessem, tá? Andriele me responda, Tatiane me responda, Elton me responda, Natália se puder. Ó. Reflita. Se existem tantas barreiras internas e externas para uma empresa internacionalizar os seus negócios, por qual motivo tantas organizações acabam por optam por essa internacionalização? Por que é difícil, tem barreira interna, tem barreira externa, né, tem vários entraves aí, mesmo assim, tem muita empresa brasileira que quer exportar. Por que vocês acham que elas querem fazer isso? Sem brigar, tá, gente? Um de cada vez, por favor. Porque o lucro é maior. Quando o mercado tá bom, o retorno é melhor para as empresas que conseguem se manter lá fora, elas têm um lucro bem maior do que aqui, porque recebem em dólar, né? Recebem em outra moeda. Muito bem. E aí, no câmbio, o dólar tá bom, é isso? Eu acredito que sim. Entendi. Obrigado pela participação. Professor, eu acredito que é exatamente isso que a Andrelli disse, porém também tem a questão de expandir o mercado, né? Que eles fazem isso para difundir mais a empresa, para solidificar, porque sabe que se deixar só por conta do Brasil tem um risco, sim, de quebrar, como muitos vai acontecer agora também, né? Sim. Não só pelo ganho, mas eu acho também para se firmar mesmo. Sim, ótimo. A Natália pediu para avisar que é crescimento e lucro.
Tá bom. E você, Tati? Não, era isso que eu tinha falado, é crescimento mesmo. Dela conseguir se expandir para outros lugares, crescer, ter mais nome, né? E, consequentemente, ter lucro, Perfeito. receber mais. Perfeito. Perfeito. Tem uma coisinha que vocês não falaram, tá? Mas é isso mesmo, ó. Não, falaram assim. A conquista do mercado exterior amplia o mercado consumidor de uma empresa, fazendo com que ela consiga que se solidificar e crescer. Vocês todos falaram, o Elton falou, né? Cresce. Porque aí ela atende dois mercados, né? Ela atende o mercado interno, né? Brasil totalmente instável, que está vivendo por anos uma crise econômica nacional, né? Mas você atende esse mercado, sim, e principalmente lá fora. Então, quer dizer, os ganhos lá fora, gente, é muito maior. Pensa bem, você está restrito para vender em um país. Se você começa a ir para fora, você pode vender para o mundo inteiro. Diversos países com demandas, com costumes diferentes. Então, assim, Professor, a chance de você ganhar. Oi? Hoje o Brasil, ele exporta o que para a China? Porque hoje a China é o que está com a melhor economia, né? O Que antes era os Brasil, Estados Elton. Unidos, mas eles passaram. O Brasil, sim. É só Mas o carne. Brasil, ele é grande exportador de commodities. Ah, sim. É isso que a gente vende. É commodity, cara. Por isso, você já ouviu falar, não por mim, que eu já falei também isso, mas por outras pessoas, que o Brasil é a fazenda do É a mundo? fazenda, é a grande fazenda do mundo. Você já ouviu isso mesmo? Uhum. Por- Sim. Então, porque assim, o A que Ana nós Cabana falava isso. falava, né? Exatamente. O Brasil é a horta, é o quintal do mundo, é a fazendinha do mundo. Porque aqui a gente produz o quê, gente? A gente é muito bom, mas isso não é tão caro. Não. É Mas trigo, sabe por que eu é acredito que não algodão. tenha muitos conflitos com o Brasil, referente a outros países, professor? Por conta exatamente disso, por nós sermos considerado a fazendinha queridinha do mundo, né? E Ricos como em somos água, né? exatamente ricos em água, a parte de agro no Brasil é muito forte, muito intenso. Então faz com Exatamente. que eles dependem disso, que é algo básico para sobreviver, de uma certa forma que outros países não têm, né? Como ter agropecuária, não tem como a parte da soja forte como nós temos. Então eles acabam não intervindo no Brasil por conta disso. Então acaba sendo flutuante ali entre os países. Sim. E aí, como que esses outros países podem ter controle sobre nós? Comprando ações das empresas brasileiras. Eles compram ações das empresas brasileiras, né? De pecuária, de commodity primário, né? Agro é pop, né? Eles falam isso, né? Agro. E aí, em cima disso, eles fazem o quê? Eles controlam, eles têm controle. Mas a hora, se um dia, Deus me livre e guarde, né? Mais uma desgraça, não. Mas se um dia começa a realmente faltar água no mundo, eles vão atacar o Brasil. Porque do mundo inteiro, o país que mais tem água, aquíferos, águas em lençóis freáticos, é o Brasil. Nós temos um aquífero na região sudeste, chamado Aquífero Guarani. Ouviram falar já? Não. Não? Depois você pesquisa, Aquífero Guarani, lençol freático. Nossa, ele é imenso. Ele pega vários estados sudestes aqui, do sudeste. É um aquífero. A gente tem água em rios, a gente tem água represada, a gente tem água em subsolo. É um país tropical, é um país que tem sol, que tem solo bom, terra boa, e tem clima, tem tudo, e tem espaço, né? Nós somos continental, nós somos grande, né? E tem muitas áreas para ser construída ainda. Se um dia você for para Taubaté, indo pela Dutra para Taubaté, você vai ver como tem espaço verde, como tem morro, tem grama, tem espaço. Você vai em outros países, não tem isso, mas é tudo construção. Esse Você espaço pegando ali, verde se você for para Minas, você pega ali, depois de Aparecida, é só pasto. só pasto. Agora você pensa, imagine um chinês que vem para cá e olha tudo isso, fica louco, porque ele enxerga o que? De construção,
urbanismo, rua, estrada, shopping, entendeu? Ele pensa nisso, em área construída. Nós temos muito espaço verde ainda, né? Porque a gente é muito Eu acredito grande. que foi isso que eles pensaram quando eles trouxeram a Caoa Sherry, né? Sim, exatamente. E veio para onde? Veio para Jacareí, né? Por questões políticas, né? Isenção, deu terreno, né? Fez várias coisas ali, e bom também para Jacareí, né? Porque é só São José. Jacareí tá pertinho também aqui e tal. Então a ideia é essa, sabe? É expandir. E nós somos bons nisso, gente. Nós não somos bons em tecnologia, entendeu? Inovação. Nós não somos bons nisso ainda. Embora tenha algumas ilhas, tem ilha, né? Um lugar aqui, um lugar lá, são ilhas. Mas dizer que nós somos bons nisso mesmo, assim, de ter produto para exportar, não. O que nós exportamos mesmo é trigo, é carne. A China, o Elton, ela compra muita carne nossa. Ah, sim. Carne de porco, né? Muita carne bovina. Nossa, eles são loucos por carne bovina? bovina. 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 Eles compram muita carne bovina mesmo. Muita, muita, muita. E assim, Oi? Não, Eu é achava que era de bovina, não. porco. Também compra, mas a carne bovina nossa pra China é maravilhosa. Olha só. Eles compram muito, mas tanto é que quando tem foco aqui de febre aftosa, né? Tem aqui algumas coisas aqui de doença do gado, vaca louca, lembra disso? Uhum. Já para de comprar na hora, eles param de comprar e aí a carne fica parada, represada no país. Aí o que os produtores brasileiros fazem? Vende pra gente, aí o preço da carne cai. Aí você compra filé mignon a R$ 20. Entendeu? Olha Porque o que preço cai, absurdo. porque em vez de vender para fora, porque não quer vender? Porque lá fora fechou as portas. Aí vende essa safra aqui dentro, para não perder. Tem casos que eles não vendem no país, entendeu? Tem produtor de café que ele não deixa nada no país. Ele 100% da sua produção de café, ele manda para fora. E nós temos um Sim, dos melhores cafés do mundo. sim. Tem um Tipo café que tem arábica. em Minas, que é um gourmet, que eles só colocam para fora. Daí o produtor, ele fez um acordo com o pessoal local que eles vendem em algumas, tipo quitanda. Mas um Sei. pacotinho de 500 gramas é R$ 49. 49? É. E não Meu, eu rende sou. muito. É maravilhoso. Não tem nenhum tipo de serragem junto, né? Como tem nesses outros pó de café Uhum. tradicional, né? Sim, Nessa verdade. mistura. Mas é maravilhoso. E você Sinceramente. toma esse café? Tomei uma vez que eu fui para lá e comprei. Tomou e comeu com cream cheese, né? Tomou café com cream cheese. Exatamente. Agora Ai, mesmo meu vou comer Deus. bolo salgado no intervalo. Aquele de pão puma? É, com frango. Não fala isso. Pelo amor de Deus, não fala isso. Hum, Adoro. Vou Ó, tomar café. estratégia. Vamos parar então, já, por café? Ó, já são que horas? 9h40? Vamos 9h40. parar, gente? Ou pode ir direto. Acho que já tá terminando, será? Não, não. Tem mais ainda, tem mais uns 10 slides. Ah, entendi. Vamos parar, meninas? Por coffee? 9h40? A Tati não quer, que ela já parou, né? Ela já tomou café? Né, Tati? Eu tomo de Vamos parar novo. então? Ó, Beleza. 9h40, a gente volta daqui uns 15 minutinhos, tá bom? Tá bom, então. Então tá, até já e bom café, viu? Que dá pra engasgar com o bolo, tá, Elton? Vou não. Aqui o santo é forte. Até já, gente. Até. Até já. Tchau. Por que o Elton saiu?